Olá e seja bem-vindo ao Paulo Figueiredo Show, hoje oficialmente de volta, depois de umas férias curtinhas, o Paulo Figueiredo Show está de volta no formato que vocês gostam tanto. Teve gente que reclamou das entrevistas, mas eu tenho que dar um recado para vocês. Muitas vezes eu vou optar por fazer entrevistas não só porque às vezes eu não estou no estúdio, seja porque eu esteja de férias, seja porque eu esteja viajando a trabalho, mas muitas vezes a entrevista trata de assuntos muito importantes. A entrevista de terça-feira com o senador Girão foi muito importante para entender o funcionamento do Senado, e a entrevista que eu fiz com o professor Marcelo Andrade foi ainda mais fundamental para tratar de grandes assuntos. De vez em quando a gente volta aqui aos assuntos do dia a dia, mas se você se acostumar com o Paulo Figueiredo Show, você vai ver que o modelo do Paulo Figueiredo Show não é para falar de assuntos do dia a dia. A gente usa assuntos do dia a dia para falar das grandes pautas por trás. Então, está na hora de eu voltar aqui para tratar com vocês de algumas das pautas mais corriqueiras sobre o Brasil. E o programa de hoje vai ser especialmente bacana, especialmente bom para quem gosta da pauta internacional, porque a gente vai explicar a mais nova tentativa de assassinato do ex-presidente Donald Trump, que parece que virou rotina nos Estados Unidos tentarem matar o Trump, mas, e também, como se diz no noticiário da Vela Mídia, se a Kamala Harris estivesse liderando aí as pesquisas, favorita para ganhar, como diz aí o G1, até a Jovem Pan está falando isso, Poder 360, cobertura vergonhosa do Poder 360 das eleições americanas, por que a esquerda estaria tão desesperada a ponto de tentar matar o Trump? Bom, hoje eu vou te falar um pouco da verdade sobre como que está a disputa presidencial americana, Trump versus Kamala Harris, e eu vou te dar um spoiler. A situação está muito boa para o Trump. E eu vou falar também sobre uma denúncia que praticamente não saiu no Brasil, onde um informante da ABC News, a rede de televisão que fez o único debate entre o Trump e a Kamala Harris, o funcionário, o informante, fez uma denúncia bombástica sobre as perguntas terem sido combinadas com a Kamala Harris. A gente vai falar também sobre um assunto muito importante, sobre novidades que estão chegando dos Estados Unidos em breve, e falar sobre também um pouco sobre estratégia para o futuro do Brasil. Quem está sustentando o Alexandre de Moraes e impedindo que o pedido de impeachment contra ele atinja a maioria no Senado Federal. Então você já sabe como é que é o esquema. Se inscreve aqui no canal, deixa o like, compartilha esse programa com os seus amigos, mas principalmente com os inimigos, porque esse é o Paulo Figueiredo Show. Figueiredo, Figueiredo. Figueiredo, Figueiredo. E eu não posso deixar de lembrar a vocês que uma das coisas mais importantes que você tem a fazer é baixar um VPN. Antigamente, quando eu falava isso, eu parecia meio maluco, né? Paulo, fica insistindo nesse negócio de VPN, por que ele faz isso? Todo o programa, Proton VPN nem era patrocinador do canal, e eu ficava, Proton VPN, baixem o Proton VPN. Eu sabia o que ia acontecer, eu sabia o dia que ia chegar. E graças a Deus, o meu engajamento no X tá uma maravilha, postagens aí passando de 100 mil visualizações com enorme frequência, algo que eu não tinha há muito tempo, e isso é das pessoas que estão usando VPN. O Alexandre falou que ia aplicar uma multa fajuta aí para quem usasse VPN, eu falei que isso era inaplicável, e você pode sim usar VPN, pode continuar usando VPN, porque é por lá que as verdadeiras informações circulam. Como a gente vai ver no programa de hoje, se você for depender da velha mídia para se informar, você está absolutamente roubado. Então, eu sugiro que você baixe o Proton VPN. Ele vai te dar acesso ao X, vai te dar acesso aos serviços de streaming no mundo inteiro. Às vezes o catálogo da Netflix, ou do Prime, ou do, sei lá, o Disney Plus, no Brasil não tem determinados títulos que estão disponíveis em outros países. Com VPN você consegue isso. Você consegue colocar a sua internet como se você estivesse se conectando de outros lugares. O mais importante de tudo é que você tem privacidade e segurança contra hackers. Ninguém sabe o conteúdo que você acessa. E eu acho que isso é formidável. Tem um link aqui na descrição para você baixar o Proton VPN. Todo mundo me pergunta qual é o VPN que eu recomendo. O que eu recomendo é o Proton. Tem um link na descrição, custa, segundo plano aqui, $4,49 por mês no plano de 2 anos, ou $4,99 por mês no plano anual. Recomendo demais, vale muito a pena. Até porque, se você for se informar dos assuntos que a gente vai tratar agora, como, por exemplo, a tentativa de assassinato de Donald Trump, sem ser pelo X, pelo X, pelo Twitter, você está roubado. Se você for depender da velha mídia, você está roubado. Então baixa
o Proton VPN. Falando aqui de tentativa de assassinato do Trump, você deve ter visto, porque saiu alguma coisa na imprensa brasileira, que no domingo, agora recentemente, dia 15 de setembro, o ex-presidente Trump estava jogando golfe no seu campo particular em West Palm Beach, aqui na Flórida, que por um acaso foi onde eu conheci o Trump pela primeira vez. Uma coisa muito interessante, eu estava sentado, almoçando na época com a Ivanka Trump, com a filha dele, e Trump nem sonhava em ser presidente, estou falando aí de 2012 ou 2011, eu estava sentado almoçando com a Ivanka, falando sobre empreendimentos imobiliários e tudo mais, e a Ivanka me falou, meu pai está chegando, e eu tinha lido todos os livros do Trump como empreendedor. Nisso eu ouço um barulho danado e pousa um helicóptero que mais parecia um ônibus escolar, né? E desce dele o Trump. E aí a Ivanka me pergunta, você quer conhecer meu pai? Eu falei, pô, claro que eu quero, né? Seu pai é uma grande inspiração para mim. Quando ele vem na minha direção, fala com a filha e tal, e aí a filha fala, poxa, pai, esse aqui é o Paulo Figueiredo, a gente está falando com ele sobre empreendimentos no Brasil e tal. Aí ele foi muito cordial, falou assim, poxa, muito prazer e tal, ok. E nisso ele foi começar a conversar com as outras pessoas que estavam ali falando sobre, estava lá o cara na época o Trump ainda era querido pela elite, né? Então tava lá o presidente do JP Morgan, só a elite, assim, sentado no restaurante do clube de golfe. E nisso ela vira e fala para ele, pai, o avô dele foi presidente do Brasil. Aí nisso ele olha e fala assim, é verdade? Eu falei, é verdade, meu avô foi presidente do Brasil. Nisso ele puxa uma cadeira na mesa, estávamos só eu e a Ivanka, mas nisso ele puxa uma cadeira na mesa e fala assim, senta na mesa e começa a falar assim, me fala como é que é a política no Brasil, é igual aqui nos Estados Unidos? E aí ele começou a ficar absolutamente interessado sobre o Brasil, ele não sabia absolutamente nada sobre a política brasileira, mas o que eu achei interessante nessa história, que foi o episódio no qual eu conheci o Trump, tem até aqui numa das minhas paredes, tem um livro, ele me mandou o livro dele, The America We Deserve, dizendo assim, na verdade para o meu pai, falou assim, Paulo, you have a great son, né, se referindo a mim. Mandou o livro para o meu pai de presente, eu tenho o livro aqui guardado, assinado, autografado por ele. Eu estou contando essa história para falar como o Trump era interessado, estava nem aí para o empreendimento imobiliário, onde a gente acabaria sendo sócio, num certo sentido, e estava super aí, sim, para política, né? Política já era ali em 2011, 2012, o maior interesse do Donald Trump. Quem diria que hoje aqui a gente está 12 anos depois daquele dia que eu o conheci pela primeira vez, depois a gente acabou tendo uma relação, digamos assim, bastante prolífica. Muitos encontros, muitas conversas, aprendi bastante. Pois nesse clube de golfe em West Palm Beach, que fica a uma certa distância da casa ali, curto, acho que 15 minutos de carro do Mar-a-Lago, onde o Trump mora, ele foi vítima mais uma vez de uma tentativa de assassinato, cerca de 2 meses depois da primeira tentativa, que a gente deve lembrar que foi quase bem sucedida, não foi bem sucedida por 1 milímetro, né? E eu fiz um post nas redes sociais, que depois foi transformado aí para minha equipe numa reportagem, numa publicação no site do Paulo Figueiredo Show, explicando o que a gente sabia até aquele momento. E de fato, o que aconteceu? Né? Bom, dessa vez, graças a Deus, o Trump não chegou a ser alvo de nenhum disparo, isso porque o serviço secreto foi menos incompetente e conseguiu identificar o atirador antes que ele pudesse agir, né? Esse atirador, que se chama Ryan Wesley Ruth, né, foi visto pelos agentes do serviço secreto quando o cano de um fuzil AK-47 foi identificado saindo de um arbusto ao longo do percurso do campo de golfe, o que é muito interessante, né? E uma vez que ele foi visto, Donald Trump estava a mais ou menos 300 ou 450 metros do local em que o atirador foi encontrado, e assim que ele foi identificado, os agentes do serviço secreto, dessa vez aprendendo com a primeira lição, imediatamente entraram em combate com o Ryan Ruth, que estava nos arbustos, conseguiu fugir da cena do crime num carro, deixando para trás a arma do crime, o AK-47, 2 bolsas,
uma mira para o fuzil telescópica e uma câmera GoPro. Uma das testemunhas que estavam no campo de golfe viu o Ryan Ruth fugindo, tirou uma foto do carro e entregou às autoridades. Logo em seguida, ele foi preso aqui na 95, que é a principal rodovia aqui da Flórida. E tem um ponto-chave aqui, e esse é que é o grande mistério, né? A primeira tentativa de assassinato tinha mais mistérios. Essa tem um grande mistério, que é um ponto-chave que levanta a pulga atrás da orelha. Ninguém sabe como diabos o Ryan Ruth teve conhecimento de que o Trump estaria jogando golfe naquele local, já que isso não estava listado na agenda pessoal do presidente. Só as pessoas mais próximas do Trump tinham conhecimento de que ele estava ali. Na agenda presidencial não seria normal o Trump estar ali. O que, obviamente, leva aos questionamentos que nós temos de: será que alguém deu o serviço? Será que alguém do serviço secreto que deu o serviço na primeira vez está dando o serviço na segunda vez? Né? Talvez essa pergunta fique sem resposta, como tantas outras, da primeira tentativa de assassinato, que até hoje a gente não sabe quase nada sobre o que ocorreu, porque a investigação feita pelo FBI, e o FBI completamente aparelhado, parece a nossa Polícia Federal. Só que dessa vez a gente tem uma pequena esperança que vem do governador da Flórida, Ron DeSantis, aliado do Trump, do mesmo partido, que anunciou que vai fazer uma investigação por conta própria sobre o atentado do Trump. De fato, isso está dentro da jurisdição do Ron DeSantis, então, como ocorreu aqui dentro da Flórida, e eles vão conduzir a própria investigação. E o que é triste, porque mostra o estado de descrédito no qual se encontra o FBI. Né? O FBI que forjou provas na casa do Donald Trump, o FBI que inventou um dossiê sobre ligação da Rússia, o FBI cujos agentes foram pegos conspirando contra o Donald Trump na primeira eleição, enfim, o FBI que está com a imagem muito abalada, né? Então, felizmente nos Estados Unidos, pelo menos você tem a questão de uma certa autonomia nas polícias, e o Ron DeSantis anunciou que vai haver uma investigação. Agora, o que é interessante, um ponto interessante dessa história foi o Trump divulgou um comunicado imediatamente depois do atentado que eu achei muito oportuno, chamado A Retórica dos Democratas Inspirou Outro Atentado à Vida do Donald Trump. E eu quero falar especificamente sobre isso. Nesse comunicado, o Trump cita várias frases de políticos democratas de alto escalão que propõem abertamente o ódio contra a pessoa do Donald Trump. Né? As mesmas pessoas que dizem que combatem discurso de ódio. Então, a gente pode citar, por exemplo, como o Trump cita, que o Joe Biden, alguns dias antes do último atentado, disse que é hora de colocar o Donald Trump na mira. O Tim Walz, que é o candidato a vice-presidente na chapa da Kamala Harris, disse que os republicanos são uma ameaça à democracia. Diz ele, os republicanos são uma ameaça à democracia. Sim, eles vão colocar a vida das pessoas em perigo. Sim. Isso é o vice da Kamala Harris. Ele disse que o Trump vai colocar a vida das pessoas em perigo. O deputado Dan Goldman, do Partido Democrata, ele é uma destruição para a nossa democracia e precisa ser eliminado. A deputada Stacey Plaskett, também democrata, o Trump precisa ser baleado. O Joe Biden disse que o Trump e os trumpistas, a MAGA, como chamados aqui nos Estados Unidos, são a maior ameaça que os Estados Unidos enfrentaram. Então, veja os paralelos dessa retórica. Né? Assim como no Brasil, nos Estados Unidos, as pessoas que mais incitam ódio contra seus adversários são justamente aqueles que falam em defender a democracia, em defender as instituições, e que nos banem e nos censuram porque dizem que o que nós falamos é discurso de ódio. É coincidência, né? Foi inclusive o que eu escrevi no X, né? Assim como o Alexandre, o novo suspeito de matar o Trump também queria, abre aspas, salvar a democracia. As contas sociais de Ryan Ruth estavam cheias de postagens sobre o recrutamento de soldados para a Ucrânia e de postagens que classificavam o Trump como uma ameaça à democracia. Vocês já ouviram isso antes? Quem que diz que estava salvando a democracia do Brasil?
Quantas vezes vocês não viram os ministros do STF dizendo que estavam salvando a democracia? Quantas vezes vocês não ouviram que o Bolsonaro é uma ameaça à democracia? Então, assim como o Alexandre, o novo suspeito de matar o Trump também queria salvar a democracia. Também queria salvar a democracia. É só você olhar as postagens do Ryan Ruth. Estava assim: Biden, sua campanha deveria ser chamada de algo como Gaddafi, Keep America Democratic and Free, né? Mantenha a América democrática e livre. Tá dizendo aqui, e os trumpistas, né, deveriam ser, em vez de MAGA, MASA, Make America Slave Again, faça os americanos escravos novamente. A democracia está nas urnas, nas cédulas, e não podemos falhar. O mundo está contando com a gente para mostrar o caminho. Fizeram, inclusive, um vídeo de todos os tweets do Ryan Ruth, porque vocês sabem que depois que essas coisas acontecem, os culpados começam a aparecer mortos, as provas somem, né? As redes sociais são apagadas. Não só o X, como o Facebook, mesma coisa, a conta do cara subiu, né? E quando você vai se aprofundando no histórico de quem é o Ryan Ruth, e eu volto a dizer, a cobertura da imprensa brasileira sobre esse assunto foi absolutamente desprezível. Uma cobertura absolutamente desprezível, como se a tentativa do assassinato do candidato favorito, né? Vale dizer que, e a gente vai falar sobre isso, Donald Trump é o candidato favorito hoje para as eleições americanas, para se tornar presidente, e um ex-presidente, talvez um dos mais importantes da história americana. A gente pode dizer que a imprensa brasileira, e num certo sentido até americana, trataram isso como se fosse uma coisa comum. Ora, se a Kamala Harris tivesse tido uma unha encravada, isso seria, assim, por conta de uma manicure republicana, isso teria sido assim notícia em todos os dias. Manicure republicana tenta matar Kamala Harris, né? Então, quando a gente vai se aprofundando no histórico do homem que tentou matar o Trump, você vai achando mais e mais coisa. Ele não era só um apoiador do Biden que nutria um ódio profundo pelo Trump, como também fez 19 doações para o Partido Democrata, através do Act Blue, que é a plataforma de arrecadação de fundos dos democratas, da esquerda americana. As doações em si foram pequenas, mas o maior de todas foi $25, $144 no total. Mas era mais do que os valores, que não mostra que o sujeito era necessariamente rico, mas mostra que ele era empenhado e constantemente engajado. Então, o conhecimento desse fato e das redes sociais, ele traz luz sobre as motivações do Ryan Ruth para tentar assassinar o Donald Trump. E a motivação aqui é política, e que esse cara tem um ódio profundo pelo Trump, que foi confirmado, inclusive, pelo filho dele. Num trecho muito interessante de uma entrevista em que o filho do Ryan Ruth deu ao jornal britânico Daily Mail, e vale a Sueli colocar essa reportagem também no site, ele descreve o pai, né, o filho do Ryan Ruth, descreve o pai como alguém que não é violento, mas também comenta que o pai de fato odiava o Donald Trump, e que ele faz um comentário que é impossível da gente não destacar aqui. O filho do homem que foi preso por tentar assassinar o Donald Trump diz a seguinte frase: meu pai odeia o Donald Trump como qualquer pessoa razoável. Essa é a normalização do ódio ao Donald Trump. Por parte das pessoas que, abre aspas, combatem o discurso do ódio. Então o sujeito não era violento, mas ele entendia que ele precisava salvar a democracia dessa ameaça existencial. Traduzindo a mente desses psicopatas, e aqui eu falo tanto do filho quanto do pai, né, ou dessas pessoas hipnotizadas nesse caso, não acho que o termo psicopata aqui caiba, porque não é uma pessoa desprovida de empatia. É uma pessoa com a visão da sociedade distorcida, é uma pessoa em estado histérico. Essa talvez seja a descrição clínica correta. Né? A pessoa está em estado de histeria.
E na visão destes histéricos, e na visão dos políticos do Partido Democrata e da esquerda americana, mundial, que incitam esse tipo de ação, do Beautiful People, da... Como é o nome da menina que minhas filhas gostam? Da Taylor Swift, né? O Beautiful People que arrota a democracia, mas pratica o ódio contra quem não apoia as pautas malucas da esquerda. Esses caras pensam da seguinte maneira: para salvar o que eu acho que seja a democracia, de um mal que eu enxergo, eu estou disposto a fazer qualquer coisa. Então, na verdade, é uma questão... O sujeito acha que é uma coisa virtuosa. E é por isso, né, se traduz em várias atitudes diferentes. É por isso que o Alexandre ganha prêmio de o cara do ano. No mesmo dia que ele derruba o X, ele vai ganhar premiação lá em São Paulo, pelos procuradores, não sei o quê. E no caso do Alexandre, né, como eu estou dizendo, se traduz de forma diferente. Essa atitude de salvar a democracia através de qualquer meio se traduz de forma diferente. No caso do Alexandre, é para prender idoso, é prender mãe de família, que suja uma estátua de batom, né, e diz que ela estava tentando abolir o Estado Democrático de Direito, é censurar jornalista, é jogar o Felipe Martins na prisão e torturar ele psicologicamente até que ele faça uma delação, é ir atrás da família do Daniel Silveira, da família da adolescente do Oswaldo Eustáquio, é tornar inelegível o maior líder político para milhões de pessoas, com base numa firula. Esse é o modo de ação do do Alexandre. No caso do Joe Biden e da Kamala Harris, o caminho é outro, é usar o poder do Estado contra o Donald Trump numa perseguição completamente ilegal para tirar ele das eleições. No caso da campanha da Hillary, foi criado o dossiê, é usar o Deep State. Vale tudo para tirar Bolsonaro e Trump do cenário político eleitoral. Não importa a popularidade deles, porque democracia, como a gente vai ver aqui, não é mais a vontade do povo. Então, no caso do Ryan Ruth, ele não usa os meios do Alexandre. Para ele, o meio é assassinar aquele que, na cabeça histérica dele, é o inimigo da democracia. Porque, afinal, é isso que diz toda a mídia mainstream, as celebridades e os políticos do Partido Democrata. E cada um tem usa os instrumentos que tem para salvar a democracia. O Alexandre tem a caneta. O Biden e a Kamala Harris têm o Deep State. E o Ryan Ruth tinha um fuzil AK-47. Os meios mudam, mas a ideia é a mesma. A ideia é absolutamente a mesma. E o que eles querem dizer com salvar a democracia? Né? O que eles querem dizer com salvar a democracia? Porque essa palavra democracia não significa o que significa para você. Veja, não importa o que você pense do Donald Trump, do Bolsonaro, ou do Pablo Marçal, ou de quem quer que seja. Um candidato que tem uma voz e representa um contingente de pessoas, essa pessoa, ninguém deve ser silenciado, mas em um processo democrático, menos ainda. Alguém que representa tantas pessoas. Ora, democracia não é democratos, né? O governo do povo. A última vez que eu chequei, democracia era a vontade do povo. Mas para eles não, democracia não é a vontade do povo. Não é um governo transparente, não são eleições livres e auditáveis. Eles redefiniram recentemente, e podem reparar, essa é a retórica deles, como democracia, como a vontade das instituições. Saem as pessoas comuns, sai a vontade da maioria preservando o direito da minoria, que é o chamado dilema madisoniano, e entra a vontade das instituições.
E quem controla as instituições? A esquerda, uma elite, uma elite, uma suposta elite intelectual completamente desconectada da vida do cidadão comum, que o Thomas Sowell chama de a visão dos ungidos. Né? Ou, confesso, eu posso pegar aqui, por exemplo, para uma frase do ministro Luiz Roberto Barroso que sintetiza perfeitamente isso. Diz aqui o Luiz Roberto Barroso, presidente do Supremo Tribunal Federal. Como se constata, a história às vezes anda devagar, outras vezes ela anda rápido. É difícil prever quando será um caso e quando será o outro, mas não importa. O nosso papel, o deles, dessa elite, é empurrar a história. Este é o nosso papel como intelectuais, empresários, trabalhadores, como pessoas socialmente engajadas a serviço da humanidade. O nosso papel é empurrar a história. O papel do Ryan Ruth, para ele, vai ser empurrar a história. Era empurrar a história. Isso é democracia para eles. É a elite empurrando a história. Então, quando a história não se move na direção da vontade dessas pessoas, elas se sentem compelidas a interferir, de alguma forma, mudar a história. E por isso que a gente tem uma campanha presidencial americana com 2 tentativas de assassinato do mesmo candidato. Algo que, até onde eu sei, nunca aconteceu antes na história. Mesmo quando nas campanhas presidenciais antigas dos Estados Unidos, a gente se surpreende, né? Como os candidatos tinham pouca segurança, o próprio presidente tinha pouca segurança. Se você olhar até o século XIX, as pessoas batiam na porta da Casa Branca para se queixar com o presidente. Né? E ainda assim, com uma população extremamente armada, a gente não, e tivemos várias tentativas e assassinatos bem-sucedidos na história americana, mas eu não consegui buscar um precedente histórico com 2 tentativas de assassinato, com um mês de separando entre elas, dentro da mesma eleição. E como assim a história não está sendo empurrada na direção certa? O que isso quer dizer na direção americana? Quer dizer que, diferentemente do que a mídia brasileira, copiando parte da mídia americana, tentam fazer você acreditar, as coisas não estão nada boas para Kamala Harris. A gente vai pegar aqui 2 exemplos só de matérias brasileiras sobre as eleições americanas. E que tristeza, né, abrir essa aqui, da Jovem Pan, que se tornou absolutamente indistinguível de qualquer outro veículo de esquerda. Digo isso efetivamente, né? Não tem diferença entre essa notícia da Jovem Pan ou essa notícia do Valor Econômico. Absolutamente a mesma coisa. E o que é um problema, porque muita gente, outro dia eu fiz uma pesquisa no meu X sobre quem se informava ainda pela Jovem Pan, quem acompanhava a Jovem Pan e tal, e eu vi que é um número muito pequeno de pessoas, mas ainda tem alguma audiência. Eu não sei como é que está a audiência da Jovem Pan aqui agora nesse momento, mas ainda tem alguma audiência. E como não tem diferença, Jovem Pan, Valor Econômico, Globo, eu tenho até uma vergonha, tem um que eu gosto muito da cobertura política nacional do Poder 360. Eu acho que, no geral, comparado com o restante da imprensa, eles fazem um trabalho digno. Mas quando entra na eleição americana, cara, é como se tivessem colocado um agente do Partido Democrata dentro da redação. Eu já falei isso para eles lá, tem que demitir esse cara, é uma vergonha. É uma vergonha. Né? Jovem Pan, como diria o meme, já foi jogar no Vasco. Né? Já foi de arrasta para cima há muito tempo. Eu falo isso com lugar de fala, sou vascaíno. Né? Mas o meu ponto nessa história é que, se você acompanha, e eu falo isso até, engraçado, deputados, senadores me ligam
para perguntar como é que está a campanha, como o Donald Trump está ganhando ou está perdendo. E aí eu falo assim, cara, você não... não, eu vi que a Kamala Harris está na frente. O Bruno me mandou aqui, quantas pessoas têm audiência na Jovem Pan? Nesse momento tem 8.000 pessoas assistindo a Jovem Pan. A gente aqui nas nossas... Infelizmente temos que transmitir por múltiplas plataformas. Hoje o Fio Diário voltou a retransmitir o Paulo Figueiredo Show, boa notícia. Hoje nós temos, aqui nesse momento, cerca de pouco mais de 13 mil pessoas nos assistindo, com a audiência subindo, o Jovem Pan está com 8.000 e pouco. E o meu ponto nessa história é o seguinte: se você se informa pela mídia americana, pela mídia brasileira, você está ferrado. Isso vale para você e não pense que é diferente para os deputados, para senadores, para todo mundo. Se as pessoas não têm acesso ao X, por exemplo, a situação é ainda pior. Tentando aumentar o ar-condicionado aqui, de vez em quando o ar-condicionado do estúdio dá um... Tá ligado? Eu tô com calor. Menopausa. E eu vou dizer para vocês, eu vejo no Globo, a realidade é exatamente oposta. Trump é o favorito para ganhar as eleições americanas, seja nas casas de aposta, seja nas projeções, até do 538, até do RCP, vou falar aqui, do RCP. Você não precisa acreditar em mim, ainda que eu tenha mais credibilidade, mais audiência do que a Jovem Pan e o Valor. Vamos fazer o seguinte, eu vou dar os elementos para você. Muita gente está me perguntando, Paulo, como é que está a eleição americana? Muita gente, Paulo, como está a eleição americana? Como Paulo, você não está falando? Eu falo, não estou conseguindo falar porque o Alexandre não deixa, todo dia é uma bomba. Vou pegar 3 pesquisas, 3 dados aqui para você. Primeiro, a pesquisa da Atlas Intel. Está aqui essa pesquisa. Em uma eleição entre... Pelo de gato na minha cara. Entre Kamala Harris e Donald Trump, em quem você votaria? Né? Pesquisa. 50,9% responderam Trump e 48% em Kamala Harris. Então, Donald Trump 50,9% e Kamala Harris, na verdade, 47,5%, arredondado para 48%. Essa foi uma das pesquisas. Aí você tem Trafalgar Group. Essa foi da Atlas Intel. Pega Trafalgar Group. 4 pesquisas foram feitas no mês de setembro em diferentes swing states, que são os estados chaves, ou seja, os estados que tanto o Partido Republicano quanto o Partido Democrata têm chance de vencer. O Trump está na frente na Geórgia e no Arizona, 2 estados que ele perdeu e que foram cruciais para a derrota dele nas eleições de 2020. Também na frente na Carolina do Norte. E em Nevada, essa pesquisa mostra 2% atrás. Você pega Rasmussen Reports, outro instituto, 49% dos eleitores entrevistados disseram que votariam no Trump, enquanto 47% diziam que era Kamala Harris. E tem mais componentes para explicar para vocês. Mas mesmo pegando as pesquisas, a situação não é nem um pouco a que a mídia brasileira tem informado. Se Kamala Harris está vencendo a eleição, por que o nego está tentando matar o Trump? E é por isso que as projeções são de vitória do Trump nesse momento. E é até mais gostoso, assim, porque, mais uma vez, Trump vai ganhar e os especialistas da Globo News vão ficar com cara de taxa. Oh, meu Deus, o que está acontecendo? O que está acontecendo é que você fica lendo New York Times, pô. Se quer, você tem Twitter mais, né? Acho que o Google ainda tem Twitter. Porque está nos Estados Unidos, né, em Nova York. Acho que lá tem Twitter. Isso quer dizer que o Trump já venceu? Não. Mas quer dizer que o candidato a ser vencido não é a Kamala e sim o Trump.
E aí você pode falar, mas o Instituto de Pesquisa erra tudo, isso não quer dizer nada, tem outros institutos dando outro resultado, e eu vi uma pesquisa no Globo, eu vi uma pesquisa na Folha. De fato, tem instituto de pesquisa para tudo. E tem instituto menos confiável e mais confiável. Isso é credibilidade. Se você acerta mais, você tem mais credibilidade. Se você erra mais, você tem menos credibilidade. Então a gente tem que pegar os institutos que acertam mais e basear a nossa análise nesses institutos. Então você pega esse gráfico aqui é muito interessante. Eu uso com frequência, recomendo para vocês. Ele mostra o seguinte: o instituto que eu comecei citando aqui, o Atlas Intel, é o instituto mais confiável, menor margem de erro em relação ao resultado real. Então, 1,94. Para quem que o Atlas Intel está dando a vitória? 3, 4 pontos para o Trump. O Trafalgar, que é o segundo instituto, está nessa lista aqui do 538. Esse é um site esquerda, tá? O Trafalgar, que é o segundo instituto, dá a vitória ao Trump. Você pega o Rasmussen, que é o quinto, dá a vitória ao Trump. Eu não peguei ainda o Week e o Inside Advantage, eu não vi pesquisas deles recentes. Eu vi sim, e vale essa ressalva, uma pesquisa mas que foi do início de setembro, que precisa ser atualizada, porque eu acho que de lá para cá a situação do Trump melhorou, uma pesquisa do TIPP, que é um bom instituto também, que estava dando 3 pontos de vantagem para Kamala Harris. Eu já vou chegar aqui no Leading Report, Bruno. Estava dando 3 pontos de vantagem para Kamala Harris. E eu vou explicar por que 3 pontos de vantagem para Kamala Harris é um desastre para Kamala Harris. Se você for bota o post do Leading Report, Bruno, devolve aquele post que estava agora. Porque além desses 3 institutos que eu citei, você tem também a projeção do Real Clear Politics, que dá ao Trump praticamente 75% de chance de vitória no colégio eleitoral. O Real Clear Politics, chama RCP, né, política de forma muito clara, seria a tradução. Esse é o site que todo mundo usa aqui. Ele é um grande agregador de pesquisa, tem ótimos artigos, tanto para um lado quanto para o outro, em inglês, se você fala inglês. Recomendo fortemente. Real Clear Politics é nota 10. Bota pesquisa de instituto bom, instituto ruim, etc, etc. Mas eu não estou pegando uma projeção de um cara obscuro. Outro que o pessoal utiliza muito aqui, que é o Nate Silver. A última pesquisa que eu vi do Nate Silver, do Silver Bulletin, que é o nome do boletim dele, estava dando para o Trump quase 20 pontos de chance, de probabilidade de vitória. E como que isso não chega para vocês no Brasil é uma coisa quase que criminosa. Quase que criminosa. Por que eu digo para vocês que a gente tem que olhar algumas coisas interessantes? Quando você entra dentro do Real Clear Politics, né, na média das pesquisas deles, vocês pegam que em 2020 elas davam ao Biden uma margem, uma vantagem de vitória de 7,2 pontos. Está aqui a médiazinha. Né? Estava dizendo que o Biden teria 7,2 pontos de vantagem em relação ao Trump. 7,2. No final das contas, ele acabou tendo 4,5. E o Biden ganhou por um pentelho. Por quê? Se teve 4,5, por que ganhou por um pentelho? Eu explico. Porque nos Estados Unidos as eleições são feitas no colégio eleitoral, nos estados. E como os votos dos democratas são muito concentrados em determinados estados, como, por exemplo, a Califórnia ou Nova York, estados muito populosos, eles acabam muitas vezes vencendo a eleição no total de votos,
mas perdem no colégio eleitoral. Por isso que o pessoal estima que os democratas precisam ter 4 pontos de vantagem esse ano na eleição nacional para levar no colégio eleitoral. É uma estimativa, não tem como ter certeza. Mas vou dizer para vocês que em 2016, pode botar o gráfico de 2016 aí, Bruno. Em 2016, a Hillary Clinton ganhou as eleições por 2,1. Ou seja, ela teve mais votos por 2,1, mas ela não levou as eleições. Por quê? Por causa do colégio eleitoral. Na verdade, o Trump deu uma lavada nela no colégio eleitoral. Ué, mas ela teve mais votos? Sim. Por isso que essas pesquisas mostrando Kamala Harris à frente, quando é por menos de 4 pontos, é uma desgraça para Kamala Harris. Só que o que a gente está vendo é que nos institutos confiáveis, a Kamala Harris está atrás. E mesmo que você pegue a média de todas as pesquisas, por exemplo, em 2024, a pesquisa dela, a pesquisa está dando 2 pontos para a Kamala. Se a Kamala tiver, vejam, importante, as pesquisas, a média das pesquisas, a gente vê que superdimensiona o voto dos candidatos democratas. Mesmo com essa média das pesquisas superdimensionando o voto dos candidatos democratas, a Kamala Harris tem 2 pontos na média. Significa que com este resultado, mesmo que tivesse na mosca, o que não está, provavelmente ela está mais certo aí o resultado do Atlas ou do Trafalgar, mas mesmo que essa média das pesquisas estivesse certa, ela ainda perdia a eleição. Então, como alguém em sã consciência pode dizer que a Câmara vai levar essa eleição? Ora, se você é analista, todos os dados apontam na outra direção. Agora, se a sua capacidade de análise é a do Google, é do cara da Globo News, que sai uma pesquisa do YouGov, volta aquele gráfico da margem das pesquisas, Bruno. Aquele que tem uma escadinha. Não está no script, não. Está uma escadinha que tem os institutos todos. Trafalgar, você botou agora há pouco. Esse aí mesmo. Vejam, a média de erro de uma pesquisa da ABC é de 6,20 pontos. A média do erro, estou falando de 2020, do Quinnipiac é de 8,62 pontos. Então, assim, você vai... E tudo em favor dos democratas. Então, se a sua capacidade de análise for, saiu uma pesquisa aqui na ABC, a rede de televisão americana, a mesma que fez o debate do Trump, que a gente vai falar, dizendo, o Trump tá atrás, a Kamala Harris está 4 pontos na frente, que eu acho que foi a última pesquisa ABC. Eu falo, normalmente a média do erro deles é de 5 pontos em favor dos democratas. A pesquisa YouGov, a véspera das eleições de 2020, dava que o Biden ia ganhar por 10 pontos. A pesquisa da CNN dizia que o Biden ia ganhar por 14. Às vésperas das eleições, ele ganhou por 4. Ganhou. Daquele jeito que a gente sabe. Que quem estava comigo de madrugada lembra. Né? E aqui entra um fato interessante que virou até meme. Que o Trump sobreviveu a mais tentativas de assassinato do que a Kamala Harris deu entrevista na campanha. O fato do Trump estar na frente da Kamala, apesar do esforço hercúleo da mídia para proteger ela, lembrando que em 2020 o Biden ficou jogado em um porão com a desculpa da pandemia, também sumiu das entrevistas, é impressionante. É impressionante, e eu diria que o esforço da imprensa, da grande mídia americana, vai além do impressionante, e eu diria que é criminoso. E muita gente pediu que eu comentasse o debate, né? Porque, Paulo, quando o Trump encontrou com a Kamala na semana passada, frente a frente do debate, ele foi mal.
E, de fato, o Trump não foi bem. Não foi a melhor performance do Trump, nem de longe. Mas ele não estava enfrentando o debatedor. Ele estava enfrentando os organizadores do evento e os mediadores. Porque a Kamala Harris recebeu as perguntas que seriam feitas a ela com antecedência. É isso mesmo que você ouviu. A Kamala Harris recebeu as perguntas do último debate com o Trump antes do debate. E até mesmo combinou os assuntos que poderiam ou não ser ditos com os mediadores. Essa coisa, né, de gente que quer combinar os assuntos de entrevista, só na esquerda mesmo. E eu tô falando isso, mas não tô falando isso na minha cabeça. Eu tô falando que essa foi uma denúncia feita pelo jornalista independente americano Kyle Becker. E não é uma denúncia de uma afirmação leviana, mas é uma denúncia baseada numa declaração de um funcionário da ABC, da empresa que organizou o debate, e o cara estava sob pena de perjúrio, né? É um documento, um affidavit, como a gente chama aqui nos Estados Unidos, que é um documento que você assina dizendo, ó, se eu mentir aqui, eu tô sob pena de perjúrio, é um juramento, juramentada, digamos assim. E ele diz que a Kamala Harris ditou os termos e as perguntas do debate. Só para ler o documento aqui para vocês. Eu, o nome censurado do jornalista, estando devidamente juramentado, faço as seguintes declarações sob pena de perjúrio. Meu nome é, nome censurado, resido em endereço censurado, blá, 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 blá. Eu trabalho na ABC News há mais de 10 anos em várias posições técnicas e administrativas. Desde a aquisição da ABC News em 1996, para quem não sabe, a ABC News foi adquirida pela Disney, que é outro antro, né? Eu tenho observado uma transformação significativa na natureza da reportagem de notícias da organização. Essas mudanças sugerem uma mudança de reportagem sem viés para um modelo influenciado por fatores externos. Que fique registrado, eu não apoio Donald Trump enquanto candidato a presidente dos Estados Unidos da América. A intenção dessa declaração é de endereçar preocupações acerca da preocupação de viés na reportagem de notícias no âmbito do debate que será organizado pelo meu empregador no dia 10 de setembro de 2024. O cara é empregado há mais de 10 anos. Mais de 10 anos. E ele botou o dele na reta, de forma juramentada. Diz o texto, a campanha da Harris impôs restrições ao escopo das perguntas, incluindo não falar sobre Alexandre de Moraes. Não, pera, esse foi outro candidato. Nenhuma pergunta, agora voltamos ao texto original, nenhuma pergunta sobre a saúde do presidente Joe Biden poderia ser feita. Nenhuma pergunta relacionada ao seu mandato da Kamala Harris como procuradora-geral de São Francisco podia ser feito. Nenhuma pergunta sobre o seu cunhado, Tony West, que enfrenta acusações de desviar bilhões de dólares do dinheiro do pagador de impostos e sobre quem estará envolvido em sua administração caso ela seja eleita. Fala sobre o clima interno da organização. Eu observei um viés pronunciado contra Donald Trump dentro da ABC News. Empregados que expressam visões favoráveis a eles e experimentam significativas preocupações sobre potenciais retribuições, retaliações, seria a melhor tradução. Essa declaração é executada para documentar e providenciar transparência sobre a justiça e imparcialidade no âmbito do debate e preocupações mais amplas sobre a integridade jornalística na ABC News. Na última página, você tem informações sobre a data da assinatura, declaração e sobre o envio da carta. Porém, ao final, é dito ainda que a campanha da Kamala Harris insistiu no fact-checking ao vivo das afirmações de Donald Trump, que ficou todo mundo de cu caído. Pelo menos 5 episódios, a ABC fez fact-check errado durante o Trump, sobre o Trump, durante o debate. E não corrigiu a Kamala Harris em nenhuma afirmação sequer.
Mesmo quando ela disse mentiras do tipo que o Trump teria chamado supremacista branco de pessoas boas, algo que já foi desmentido inúmeras vezes. Eu repito, esse informante desse documento é um funcionário da ABC News que assinou uma declaração em Nova York e enviou uma cópia para o presidente da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, o republicano Mike Johnson, dizendo que ainda possui gravações que comprovam ainda mais que a ABC News, em conluio com a Kamala Harris, manipulou o debate. Isso te lembra alguma coisa? O Trump, na verdade, não estava debatendo com a Kamala Harris, mas sim sendo linchado por ela com o apoio das pessoas que deveriam moderar o debate. Ora, é absolutamente idêntico ao que o Globo fez com o Bolsonaro. Durante os debates, as sabatinas, William Bonner, nas eleições de 2020. No caso da Globo e do Bolsonaro, a gente não tem prova de que as perguntas foram vazadas, embora tenha suspeitas, ou combinadas com antecedência. Mas no caso da Kamala Harris, a gente tem prova de que um funcionário da empresa que jurou sob pena de perjúrio, que pode dar até 5 anos de prisão aqui nos Estados Unidos, que o debate foi manipulado. Essas são as pessoas que querem salvar a democracia, cara. E quando não dá certo isso, os caras pegam uma K-47 e vão atirar no Trump. Essas são as pessoas que querem salvar a democracia. É a mesma ideologia do Alexandre. É a mesma ideologia de boa parte dos jornalistas do Brasil. Por que o William Bonner fez o que fez? Olha, porque ele precisava salvar a democracia. Jogou fora todo o histórico de anos e anos de jornalismo do Jornal Nacional, que era meio que o padrão ouro do jornalismo. A ABC News foi uma das grandes redes. Os Estados Unidos tinha 3 grandes redes de televisão. A CBS, a ABC e a NBC. As 3 grandes. Uma corporação como a Disney. São os salvadores da democracia. Pois bem, vamos falar de coisas boas. Vamos falar de TechPix. Eu fico realmente puto com esse assunto, porque não saiu praticamente nada na imprensa brasileira. Ou seja, a gente descobre que uma das maiores redes de televisão do mundo fraudou um debate eleitoral. Ora, o debate é o lugar onde a democracia conversa, né? Democracia não era isso? Debate das ideias para que o povo tome as suas melhores decisões? Mas não, para salvar a democracia, eles precisam matar a democracia, eles precisam fraudar o debate público. E o que saiu na imprensa brasileira sobre esse assunto? Rosca. 0. Só saiu coisa no site do Paulo Figueiredo Show. Por isso que eu falo, entra no site do Paulo Figueiredo Show, se cadastra lá gratuitamente. Uma notícia que eu não comentei aqui, mas que vai se conectar nas coisas que eu estou falando hoje, foi sobre uma notícia que sim, essa saiu sim no Brasil, sobre o que também está no assunto ainda dos Estados Unidos, mas agora com foco no Brasil, que foi a carta que o deputado Chris Smith, presidente do Subcomitê de Direitos Humanos da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, enviou ao governo brasileiro sobre o desbloqueio do X no Brasil. É uma carta dura, na qual o Chris Smith diz que o Brasil deve reverter imediatamente o curso e que, nas palavras deles, as ameaças à liberdade de expressão são ameaças às eleições livres e à própria democracia, ou seja, ainda tem alguém são no mundo. Ele cita ainda a falta de resposta a um pedido de informações, a intimação que ele deu ao Alexandre de Moraes e aos presidentes da Câmara, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco. Ele fala assim: no dia 21 de junho, enviei uma carta ao ministro Alexandre de Moraes solicitando informações sobre alegações relativas ao papel de Moraes nas violações generalizadas de direitos humanos cometidas. O ministro Moraes não respondeu. Nem tive notícias dos presidentes do Senado Federal e da Câmara dos Deputados, que também receberam minha carta. E aí ele finaliza com uma boa notícia. Ele diz:
para responder à crise que Moraes criou no Brasil, eu estou trabalhando com colegas em legislação sobre o assunto. E é o que eu digo para vocês. Aqui comigo não tem negócio de tic-tac, 72 horas. Eu disse isso no X ontem. O que eu falo é o que é. Isso é inegável. Ora, eu disse que o Congresso dos Estados Unidos ia expor as decisões secretas e ilegais do Alexandre, e ele expôs. Eu disse que nós teríamos uma audiência dentro do Congresso dos Estados Unidos, na qual eu fui testemunha, para falar sobre as censuras do Brasil, e isso aconteceu. Eu disse que o Elon Musk não ia acatar as decisões do Alexandre, e ele não acatou. Eu disse que o Alexandre seria intimado pelo Congresso americano, e ele foi. Eu disse que a imprensa divulgaria uma série de reportagens que seriam avassaladoras sobre o Alexandre, e veio a vaza-toga do Xandão. Que, aliás, ainda não acabou. E aí tem aqueles que dizem, mas Paulo, você é muito arrogante. Você é muito arrogante. Mas a verdade é que eu me limito a comentar sobre as coisas que eu conheço, sobre o que eu sei, sobre o que eu tenho informação. Não é bola de cristal, não é xadrez 4D, não tem nada disso. Não é arrogância. Eu tenho minhas fontes, eu sei o que está acontecendo, pô. E é por isso que eu posso dizer hoje aqui para vocês que o deputado Chris Smith, já disse isso publicamente, mas eu posso dizer para vocês com mais detalhes, que a gente vai ter ações ainda mais contundentes vinda dos Estados Unidos contra a ditadura brasileira. Ontem à noite, eu publiquei no meu X que me ligaram 10 horas da noite do Congresso dos Estados Unidos e eu recebi informações de que nós temos bons ventos vindo dos Estados Unidos. O que vem por aí? Infelizmente eu não posso dizer ainda. Vocês vão ler na imprensa tradicional. Eu não vou ser o que vou break a história, né? Eu não vou ser o que vou dar o furo. Não vou ser eu que vou dar o furo. Eu vou deixar a imprensa tradicional dar o furo. Eles vão informar, eu só vou comentar. E vocês têm que entender que tem uma estratégia por trás disso. O jornalista adora dar o furo. Então deixa a grande imprensa dar o furo, porque é o jornal que os políticos leem, e aí depois a gente comenta. Eu posso dizer que a Malu Gaspar, que vocês tanto gostam, ela publicou uma notícia na semana passada, não, na retrasada, dizendo que os ministros do STF estavam muito preocupados em terem os seus vistos para os Estados Unidos cassados. Eu posso dizer para vocês, a Malu Gaspar tem razão. Os ministros estão preocupados. E eu posso dizer para vocês, os ministros têm razão para estarem preocupados com isso. A gente vai onde dói. A gente vai bater onde dói. Mas Paulo vai resolver tudo? Não. É um progresso. Você pensa que no início desse ano o Alexandre era incontestável. A grande mídia não escrevia uma linha sobre as ilegalidades do STF. Toda a discussão sobre a ditadura brasileira era só dentro da bolha conservadora. E hoje o Alexandre é amplamente contestado. Até mesmo pelas elites, na grande mídia. Folha de São Paulo, Estadão, todos denunciando as ilegalidades. E a discussão sobre a ditadura alcançou o homem mais rico, um dos mais poderosos do mundo. E foi por isso que a gente chegou à situação de a gente estar a 5 votos dos 41 necessários para que
o Alexandre sofra o impeachment. Nós nunca tivemos tão perto de derrubar o ditador. Por enquanto, a gente está com 36 votos, o Pacheco ainda tem um discurso de que está preservando a vontade da maioria do Senado, disse que seria o papel dele como presidente, porque você tem 36, não é a maioria, então o apoio ao impeachment ainda não seria majoritário no Senado. E a gente vai falar um pouco sobre quem está impedindo que isso aconteça. Mas é importante que você entenda que isso tudo é fruto de muita luta, de férias mal aproveitadas, que você está no lugar mais bonito do mundo em discussão com um político americano, falando sobre os problemas do meu país, do meu povo. Um dia vocês vão saber as humilhações que a gente tem que aceitar, os pires na mão que a gente tem que... para a gente chegar a um nível aceitável de conscientização sobre o que está acontecendo no Brasil. E esse trabalho não começou agora, começou em 2022. E eu falo isso porque é uma conversa que a gente tem que ter, porque eu percebo que as pessoas não têm muita ideia do que está em curso, de como é que a gente resolve a questão. Elas acham que... é por isso que as pessoas pedem intervenção militar, salvador da pátria, fulano vai resolver. E eu entendo, porque as pessoas não saibam como vão resolver a situação, porque é um problema complexo. Eu comecei a tratar desse assunto aqui nos Estados Unidos antes do meu passaporte ser cancelado, do bloqueio das minhas contas. Aliás, talvez essa seja a principal razão para que isso tenha acontecido. E ninguém nos Estados Unidos sabia sobre o que estava se passando no Brasil. Ninguém! Nenhum congressista, nenhum intelectual, nenhum influenciador, absolutamente ninguém sabia sequer quem era Alexandre de Moraes. E aí a gente teve que passar por um trabalho de convencimento das pessoas aqui fora do que está acontecendo. Como é que a gente vai poder pedir apoio aqui fora se as pessoas aqui fora não sabem o que está acontecendo no Brasil? E como é que se resolve isso? Eu tive que ir em todos os shows, inúmeras vezes. Entrevista na PragerU, depois vídeo da PragerU. Se vocês souberem que meu vídeo da PragerU, originalmente, quando eu escrevi o script, que era sobre o Alexandre de Moraes, eles não entenderam, revisaram o meu script e fizeram quase tudo sobre o Lula. Eu falei assim, não, esquece Lula. Quem manda no Brasil é o Alexandre de Moraes. Os caras não queriam publicar o texto. Isso é um bastidor. Às vésperas da gravação, eu ia gravar na PragerU em Washington na terça-feira. Na segunda-feira eu estava passando o final de semana, era um feriado, estava passando o final de semana com a minha família na Geórgia. Eu recebi, quase que foi cancelado. Esse vídeo que já teve milhões de visualizações por todas as pessoas mais importantes dos Estados Unidos. Porque eles não queriam falar sobre Alexandre de Moraes, queriam falar sobre Lula. Aí a gente reescreveu o texto para explicar como que o Lula foi eleito pelo Alexandre de Moraes. De tamanho desconhecimento nos Estados Unidos sobre o que se passava. E aí você vai na PragerU, vai no Tucker Carlson, vai no Dave Rubin, vai no Steven Crowder, sei lá quantas vezes eu fui no Steven Crowder, vai no Dinesh de Souza, vai de todos os caras aqui nos Estados Unidos que são assistidos. Steve Bannon, quantas vezes fui? Alex Jones. Para todo mundo que estava disposto a ouvir, eu falei. E eu posso dizer para vocês, sabe quanto que eu ganhei? Por todo esse tempo, todo esse trabalho, eu gastei bastante em passagem aérea, em estadia, em tempo, em comida, em tempo longe da minha família. Sabe quanto que eu ganhei por essa atuação aqui nos Estados Unidos? Zero! Zero! Eu só tive a continuidade do meu bloqueio de contas, o Alexandre bloqueando o meu Locals e eu perdendo mais de 2.000 assinantes. Só me custa dinheiro. Meses e meses, 1 ano e 10 meses de conta bloqueada. Mas eu paguei o preço porque é a única forma, é a condição necessária. Não fica pensando que amanhã o Trump vai entrar e vai botar para quebrar e vai resolver o problema. Existe um processo de conscientização, isso aqui não é uma república de banana. Dentro do Congresso você tem etapas. Então o que a gente fez? Várias comitivas para conversar com alguns deputados pela primeira vez. Eu lembro a primeira viagem que a gente fez,
veio o carrapato lá do saco do Olavo, do Olavo de Carvalho. Ai, estão indo conversar com Jorge Santos. Primeira comitiva que a gente conseguiu trazer para os Estados Unidos, porque antes eu não conseguia trazer os deputados brasileiros. Eu pedi aos deputados brasileiros para virem e ninguém queria vir. A única coitada que quis vir comigo pela primeira vez foi a Carla Zambelli. A gente não tinha nem quem encontrar. Aí depois a gente foi encontrando, começamos a fazer reuniões, conseguimos uma audiência, a audiência foi derrubada pela esquerda, a gente conseguiu uma baita coletiva de imprensa e, de novo, ridicularizado pela mídia. Estão fazendo uma coletiva de imprensa na rua. Porra, a gente no circle do Capitólio, lugar mais disputado, só entra gente autorizada. E aí veio, como eu prometi, a audiência histórica que a gente fez no Congresso dos Estados Unidos, registrado, a ditadura brasileira registrada nos anais do Congresso. Eu depondo com Michael Schellenberger, com Chris Pavlovski, CEO do Rumble. Vocês acham o quê? Que o Elon Musk acordou num dia, depois que teve um sonho e decidiu brigar com o Alexandre? Ou isso foi um processo de fazer que as informações chegassem a ele e que ele próprio tivesse consciente sobre o que está ocorrendo, que ele assistisse os programas que eu mencionei e que comprasse a briga? O que a gente está fazendo é que a gente está tirando os Estados Unidos do papel de garantidores da ditadura brasileira, como fizeram com Biden, e posicionando os Estados Unidos em um papel de atrapalhar os objetivos da ditadura. Por exemplo, muita gente não entendeu a intimação do Chris Smith, que não foi respondida pelo Alexandre de Moraes. Aí as pessoas ficam, Paulo, não aguento mais essas coisas que você fala. Ele intimou o Alexandre não fez nada, não respondeu e eles não fizeram nada. O que você acha que ele vai fazer? Dar uma cadeirada no Alexandre de Moraes? Então não entendeu que isso faz parte do processo. É o contraditório que gera legitimidade para o processo. Aqui nos Estados Unidos, diferente do Brasil, não existe isso, você tomar uma ação sem buscar ouvir a parte envolvida. Então você tem um processo, as coisas têm princípio, meio e fim. Reuniões, tentativa de coletiva, audiência, mais reuniões, audiência finalmente, contraditório da audiência, medidas legais. E eu digo para vocês, estava acompanhando aqui no meu WhatsApp, que em breve a gente vai ter novidade. Eu achei até que pudesse ser hoje, mas talvez não seja hoje. E nesse processo é que eu consigo hoje fazer o que eu consigo fazer no Brasil com facilidade, mas eu não conseguia fazer com ninguém. Hoje eu pego o telefone e falo com alguns deputados, alguns senadores americanos. Isso era impensável, inexistente há alguns meses. E eles estão cientes e interessados sobre o que acontece no Brasil. Quantos não se manifestaram? Quantos não estão se manifestando? E tudo isso é uma construção. E claro que tem alguns que me perguntam, mas Paulo, e o Trump? Pô, mas claro que a gente está conversando com o Trump. E claro que ele nos ajudando, tudo fica mais fácil. O poder do presidente é um poder muito grande. Mas a verdade é que a gente tem que lutar com o exército que a gente tem. E o Trump, se ganhar as eleições, como parece que vai ganhar, se não roubarem, que também é outra condicionante, só entra no poder no dia 20 de janeiro. E se entrar, ele precisa de uma construção de consenso feita dentro do Congresso. E é isso que a gente está fazendo, contra tudo e contra todos. Hoje a guerra que a gente tem é travada ao lado de quem a gente tem para nos ajudar nesse momento. E é o que eu não posso esperar. O Brasil não pode esperar. Se a gente não tivesse entrado nessa disputa, onde que a gente estaria? Em fevereiro, antes de tudo isso, quando o Bolsonaro convocou aquela manifestação, ele estava na iminência de ser preso. Hoje o Alexandre está na iminência de ser impeachmentado. Não é possível que as pessoas vejam isso. Isso é parte de um processo de conscientização feito também dentro do Brasil. Então o que eu falei?
Quando a gente começou essa confusão toda, falando, Paulo, o Brasil tem jeito? Eu falei, bom, a gente tem um problema, porque a população brasileira não sabe qual é o seu problema e a população da comunidade internacional sequer sabe que há um problema. Então, como é que você resolve um problema que você não sabe que você existe? Que existe. Você precisa conhecer o problema, é condição necessária para resolvê-lo. E é isso que a gente está fazendo. No Brasil, o Alexandre, a credibilidade do STF foi a lona. O Alexandre é hoje a figura mais odiada do Brasil. E por que é? Por conta do trabalho de divulgação e enfrentamento feito aqui no Paulo Figueiredo Show, no Fio Diário, pelo Rodrigo Constantino, pelos deputados como Gustavo Gaia, Nicolas Ferreira, os senadores Magno Malta, Girão, deputada Bia Kicis, deputado Marcel Van Hatten, posso citar vários outros aqui, não quero uma lista exaustiva, pela Oeste, pelo Alan, pela Ludmilla, pelo Pavinato, e por tantos outros que não aceitaram ser calados e continuam enfrentando a ditadura de onde quer que estejam. Então você fez a conscientização do Brasil ao ponto de que a população foi às ruas absolutamente focada em Fora Alexandre, pela primeira vez. Onde finalmente o presidente Bolsonaro concordou em chamar a manifestação, em falar o nome, em falar de impeachment do Alexandre. Você entra nas disputas municipais, pega São Paulo, a mais importante, qual é o grande assunto? É o fato do Pablo Marçal ser um frouxo que não fala do Alexandre, que se recusa de ir na manifestação, é o fato do Nunes ontem ter se ensaboado todo para dizer que o Alexandre cometeu sim crime de responsabilidade, na entrevista aqui comigo, abuso de poder, mas dizer que as denúncias precisam ser confirmadas para não conseguir dizer abertamente que o Alexandre de Moraes deve ser impeachmentado. Mas o assunto central é esse. A gente conseguiu que o Alexandre fosse o assunto central do Brasil. E que os americanos comprassem a briga. A gente avançou muito. A gente, eu brinco, somos os 300 de Esparta quase. Não vamos ser os 300 porque no final eles morrem. Mas se morremos também é na vida, pô. A gente é um exército que foi lutando e empurrando o inimigo contra todas as possibilidades. Mas eu já consigo enxergar o fim, pelo menos dessa fase na guerra. E nesse sentido, as pessoas broxas, os sem esperança, eles atrapalham muito. Sempre tem aquela turma do isso não vai dar em nada. Porra, que gente broxa, que falta de paciência. A gente podia ter tido o maior 7 de setembro da história do Brasil. A gente teve a pauta mais importante da história. E, de fato, a rua estava lotada de patriotas, de heróis, mas tinha gente no sofá assistindo pela televisão. Gente que estava quase que torcendo para que desse errado. Dizendo, não vai mudar nada, isso não vai dar em nada. KKKKK. Se essas pessoas tivessem deixado de lado essa apatia, a gente podia ter tido a maior manifestação pública da história. O maior pedido de impeachment do Alexandre no change.org. E é uma atitude de derrota. Esse é o ponto que eu concordo com o Pablo Marçal, tem que mudar o software do brasileiro. As pessoas não ajudam em nada, se acham inteligentes por causa desse ceticismo, que no fundo é uma defesa de derrotado, de gente fracassada. O cara se coloca na posição de cético, fodão, e joga a expectativa lá embaixo, porque ele é um fracassado. E por ele ser um fracassado, ele não acredita que as pessoas terão sucesso. Então, olha aqui para mim, você. Olha aqui, troca aqui para a câmera 2, Bruno. Eu tive sucesso em quase tudo que eu fiz na minha vida. E eu tô dizendo para você, nós vamos ter sucesso. Nós vamos restabelecer a liberdade no Brasil.
Vai virar a Suíça? Não vai virar a Suíça. Mas vai melhorar muito. Você vai poder falar o que você pensa sem ter medo de ser censurado na internet. O seu país vai ter ex de novo. Você não vai ter medo. Seu senador, seu candidato a prefeito não vai ter medo do Alexandre de Moraes. Eu estou dizendo para você, nós vamos vencer. Eu vejo a vitória. E por que eu estou dizendo que é irracional pensar diferente? Ora, olha onde nós estamos hoje. Em janeiro desse ano, a gente não tinha 20 votos a favor do impeachment, dos 41 que a gente precisa. E as pessoas faziam questão de dizerem que o impeachment era impossível. Ontem eu fiz o Ricardo Nunes desmentir a reportagem dizendo que ele era contra o impeachment. Agora, em setembro, a gente está a meros 5 votos de derrubar o pior ditador que a nossa república já viu. E você continua derrotado igual estava em janeiro? Que Zé Bosta! Que nação consegue construir alguém como você? Consegue se construir com alguém como você? E esses avanços, eu acho que tem algum papel de colaboração na pressão, através do programa, graças a Deus, obrigado pela enorme audiência, 18 mil pessoas nos assistindo. Consigo ter algum papel internacional na pressão aqui no Congresso, na articulação no Congresso, mas a pressão popular são vocês que estão fazendo. Eu converso com os parlamentares, eles não estão mais aguentando a pressão. E é por isso que ela não pode parar. A gente tem figuras ali no Congresso, cara, que um dia, quando toda essa poeira baixar e a fogueira de vaidades, um dia a gente tem que separar o joio do trigo. Separar o joio do trigo, só quem vai separar é Jesus no juízo final. Mas um dia a gente vai separar os homens dos meninos. Quem são os broxas, os acovardados no Congresso? E quem são os heróis? Heróis que estão botando a cara. Eu aposto que o nosso próximo presidente, não, talvez não o próximo, mas um próximo presidente vai sair dessa turma. Eu vou falar sobre um componente na nossa estratégia para a gente chegar aos nossos 41 votos. Eu vou falar sobre isso. Mas eu vou perder um minuto para pedir o seu apoio. Porque nada disso que eu faço é possível sem você. É você mesmo. Você que está em casa. Você, uma das 18 mil pessoas que estão assistindo o Paulo Figueiredo Show. Você repara que programa bonito, bem produzido, que estúdio bacana, microfone de qualidade, luz, aqui vocês não veem, mas tem tratamento acústico, teleprompter, 2 câmeras, bota a segunda câmera pra gente, Brunão, 2 câmeras, um operador, o Bruno operando pra gente, redator, o João Gabriel fazendo a redação do programa e as pesquisas, a Surreli alimentando a gente, abastecendo no site, o pessoal da Métricas Digitais fazendo a rede social, é efetivamente uma empresa com equipamentos, com custos. Quem financia todas as minhas viagens, todas as minhas atuações, provavelmente, se Deus quiser, se tudo correr bem, semana que vem eu vou para Washington de novo. Quem vai pagar a viagem? Tcharam! Você. E tem 2 formas de você fazer isso. Uma das formas é você se tornar meu apoiador. Quase eu pasmo, eu perco um pouco de fé na humanidade quando eu olho e vejo que a gente tem dezenas de milhares de pessoas nos assistindo e termina um programa, eu ganho 3 apoiadores, ganho 4 apoiadores. Mas Paulo, você está criticando fulano, então eu não gosto. Assim, um recado para vocês. Ninguém compra a minha opinião. Você apoia o meu trabalho se você acha que ele tem valor. Nem a Jovem Pan comprava a minha opinião. Eu falo
o que eu penso, o que eu entendo como verdade. Eu trabalho pela sua liberdade. Eu falo as coisas como eu acho que elas são. Se você acha que isso tem valor, você tem duas formas de fazer. Uma delas é se tornando meu apoiador, usando o cupom aqui da descrição, com $5 por mês. Quase qualquer um pode abrir mão de uma promoção no McDonald's. São essas pessoas que garantem que eu possa continuar empurrando e tomando tiro, me dão munição. Tem acesso aos meus conteúdos exclusivos, o site está muito bom, muita reportagem que você não vê em lugar nenhum. Cobertura de mídia americana, então não tem nem comparação com nada que existe no Brasil. Conteúdos exclusivos, descontos nos meus cursos, recebe todos os dias as principais notícias por e-mail. Maravilha. Aí você entra na outra possibilidade, porque algumas pessoas, $5 não é nada. Para outras, $50 não é um grande esforço. Né? O que para alguns R$25, 27, R$30 é, para outros 300 também não muda tanto. A pessoa que está usando um tênis que custou mais que isso, um carro, uma BMW, um carro importado, esse R$300 vai fazer diferença na vida desse cara? Esse cara bem sucedido, eu quero que ele se torne meu patrono Gold. Eu convido ele a se tornar meu patrono Gold. Porque ele não só contribui com o meu trabalho, mas ele também faz uma coisa que é fundamental. Ele contribui intelectualmente. De onde vieram as perguntas ontem para a entrevista com o Nunes? Boa parte delas do nosso grupo de patronos de WhatsApp, onde eu estava hoje conversando. O pessoal já tem uma pista sobre o que vem do Congresso dos Estados Unidos no grupo de patronos. Você que está em casa não tem. Você pega, nossa, acho que vai ser semana que vem, era para ter sido semana passada, mas vai ser semana que vem, nossa reunião de Zoom mensal. Bacana, as pessoas se conhecem, criam um grupo, um grupo de pessoas bem-sucedidas, me abastecendo, ganham acesso ao meu e-mail pessoal, sugerem pauta, enviam conteúdo. Vamos fazer um encontro presencial em janeiro. Você pode pagar $500 por ano ou $50 por mês. E tem gente que ainda fica, tá pedindo dinheiro. Eu falo assim, quem que você acha? O que você acha que você está assistindo a Globo News? Você acha que quem que está bancando, ô trouxa? Aqui nos Estados Unidos, esse é o modelo do futuro, as pessoas já se acostumaram. É o Daily Wire, é o Mug Club do Steven Crowder, a própria Fox News criou a Fox Nations, o modelo de assinatura, onde você apoia o criador de conteúdo que você quer. E eu já falei, todo brasileiro tem duas obrigações cívicas. Uma é baixar um VPN, a segunda é você apoiar pelo menos 2 apoiadores, 2 criadores de conteúdo independente. Apoie o Alan e a Ludmilla, o Alan e o Monark, a Revista Oeste, o Fio Diário, escolhe 2. E se você achar que eu sou um dos que você mais gosta, você apoia a mim. Se não achar, tá tudo certo, porque de 17, 18 mil pessoas que estão nos assistindo, se tiver um percentualzinho que fala assim, não, porra, esse cara, realmente eu gosto do conteúdo dele. Acho que esse cara é porreta. Mas só apoia se achar que eu sou porreta, e não se eu defendo o que você gosta. Porque às vezes você está errado, às vezes eu estou errado. E nenhum de nós está livre de estar errado. Falando em quem está errado, tem um tema que eu queria conversar ainda com vocês, rapidamente. Eu gosto muito de cinema, né? Você pega no cinema, todo vilão tem um parceiro. Então você pega o Imperador Palpatine, ele tinha o Darth Vader. O Sauron, do Senhor dos Anéis, tinha os Nazgûl. O Voldemort tinha lá os Comensais da Morte. E o Alexandre tem o Gilberto Kassab. E eu trago isso porque eu acho interessante que um nome tão importante na política seja tão pouco citado. Bom, não tanto da minha parte, ontem mesmo na entrevista com o Ricardo Nunes eu questionei muito a ele e cobrei muito sobre as ligações dele com o Kassab. Acho que a minha entrevista ontem, muita gente achou que ia ser uma entrevista chapa branca. Aí o pessoal pensa que o Olavo de Carvalho falava, né? O brasileiro tem 2 neurônios, o contra e o a favor. Se eu digo que o Pablo Marçal é um picareta, logo eu apoio o Nunes. E eu tive que dizer para o Nunes, desculpa, no primeiro turno tem a menor chance de eu te apoiar. Frustrei até ele, mas não é ele, não seria ele. Mas eu cobrei, né, a posição dele sobre a ligação dele com o Kassab.
E eu fico importante porque eu falo isso porque o Kassab é uma figura muito importante na trama do impeachment do Alexandre de Moraes. O meu foco é esse, impeachment do Alexandre de Moraes. Eu quero traçar aqui a minha linha de pensamento e eu quero que vocês acompanhem comigo. Nós temos... Bota de novo a tela do mapa do impeachment aí pra gente, Brunão, que você botou agora há pouco. Nós temos 29 senadores que ainda não se posicionaram sobre o impeachment do Alexandre de Moraes. Isso inclui o senador Rodrigo Pacheco. Desses, 10 são do PSD, Partido Social Democrata. Então, lembrem-se, nós precisamos de 5 votos para chegar aos 41 necessários para retirar o Alexandre do Supremo. E 1/3 dos senadores ainda não se posicionaram, que não se posicionaram, são integrantes desse partido, do PSD. O PSD tem, hoje, o dobro dos votos que a gente precisa para apoiar o impeachment. E onde é que entra o Kassab nessa história? Quem é mais antenado na política brasileira já entendeu. O Kassab é o presidente nacional do PSD. É o Valdemar do PSD. É ele quem manda e desmanda. É ele quem fala quem vai ter recurso do fundo eleitoral. É ele quem fala quem vai ter apoio do partido. É ele quem fala quem vai ter estrutura para fazer campanha. Principalmente em um ano de eleição municipal. O Kassab é o líder do partido que tem a maior bancada do Senado Federal. Mas não para por aí. O Kassab é secretário de Estado de Governo e Relações Institucionais do governo de São Paulo, indicado pelo seu, teoricamente, seu chefe, o governador Tarcísio de Freitas. Ou seja, o homem que tem o poder de exigir o posicionamento dos seus senadores, ou pelo menos pressioná-los a apoiar o impeachment do Alexandre de Moraes, é o braço direito do governador Tarcísio, aliado do Bolsonaro, que foi tornado inelegível pelo Moraes. Ontem, durante a entrevista com o Ricardo Nunes, eu fiz questão de mostrar essa foto tirada no encontro com empresários que reuniu várias personalidades da elite política paulista. Na foto, você tem, assistindo a uma declaração de apoio do presidente Bolsonaro, Ricardo Nunes, está o deputado Baleia Rossi, o presidente nacional do MDB, o Rodrigo Garcia, com a função, como eu disse na entrevista, primordial na campanha, considerado o melhor amigo do Alexandre de Moraes, amigos íntimos. O ex-governador de São Paulo, né? Rodrigo Garcia, ex-vice do Dória. O Michel Temer, que foi o ex-presidente, que indicou o Alexandre para o STF, e o nosso amigo Gilberto Kassab. O Kassab, então, é aliado do Tarcísio, governador de São Paulo, e apadrinhado político do Bolsonaro, do Ricardo Nunes, prefeito de São Paulo, apoiado por e apoiador do Bolsonaro, e ao mesmo tempo é o homem que impede que o impeachment do Alexandre de Moraes vá para frente. Esse aqui é o grau de complexidade da política brasileira. Então, o foco da pressão agora está cristalino. Claro, claríssimo. É absolutamente necessário que haja pressão popular em cima das figuras que ajudam a sustentar o Kassab, como o próprio governador Tarcísio, como o prefeito Ricardo Nunes. Ambos detentores de acordos que garantem cargos ao PSD do Kassab, tanto no Estado quanto na Prefeitura. Tá aí. Tarcísio escolhe a de lado de Alexandre de Moraes para chefiar o Ministério Público de São Paulo. Não é achismo. Tá aqui. Vê aí, abril desse ano, o governador Tarcísio escolheu Paulo Sérgio Oliveira e Costa, um amigo pessoal do Alexandre de Moraes e do Kassab, para chefiar simplesmente o Ministério Público de São Paulo, como procurador de Justiça do Estado.
Um sujeito que dirigiu a FEBEM, a atual Fundação Casa, na gestão do Geraldo Alckmin, que hoje é vice do Lula, quando era governador de São Paulo, e também foi secretário de Desenvolvimento Social do próprio Kassab, quando ele era prefeito de São Paulo. E não pense que o Kassab está com o Tarcísio e com o Nunes porque eles têm um alinhamento ideológico. Né? O Kassab está com o Tarcísio e o Nunes porque ambos garantem cargos ao seu partido em troca de sustentação política na Assembleia Legislativa e na Câmara de Vereadores. Isso indica, portanto, que tanto Tarcísio quanto o Nunes têm poder de barganha com o Kassab, na medida que eles são detentores do poder de tirar os cargos que o PSD tanto deseja e precisa no Estado e no município de São Paulo. Por isso que eu não vou comentar hoje sobre cadeirada do Datena, lacrada com o deputado X, deputado isso. O objetivo é simples. Pressionar quem pode pressionar o Gilberto Kassab. Vocês entendem a minha treta em cobrar a postura do Tarcísio, que fica trabalhando dentro do Senado, segundo os senadores, fica trabalhando no Senado contra o impeachment do Alexandre? Não é que ele não ajuda, é que ele ajuda o Alexandre. E eu tenho que fazer uma justiça aqui. Eu não acho que ele faça isso porque ele seja um tremendo de um filho da puta, não. Não acho que ele seja desleal com o presidente Bolsonaro. Eu acho que ele realmente é só um frouxo que acha que o apaziguamento, como tem tantos frouxos na história, isso é o mais normal, que acha que o apaziguamento é a melhor solução. E a gente já falou muito aqui no Paulo Figueiredo Show sobre apaziguamento. O que eu posso dizer para vocês é que com o Kassab pressionado, com o apoio do PSD ao impeachment do Alexandre, acabou. Se o PSD embarcar no impeachment, é game over para o Alexandre, que está 5 votos se tornar o primeiro ministro supremo da história do país a ser destituído do cargo. Tem um caminho para a vitória. E ele passa pelo Kassab, passa pelo Tarcísio, passa pelo Nunes, passa pelo presidente Bolsonaro. Todos eles pressionando o próprio Kassab. Mas não são os únicos. O governador Ratinho Júnior, do Paraná, o senhor também é membro do PSD do Kassab. A gente precisa muito da sua ajuda para pressionar, declarar o apoio do PSD ao impeachment do Alexandre. Deputado Sargento Faur, também do Paraná, muito famoso pela defesa dele ao presidente Bolsonaro. Gostaria muito que o senhor utilizasse todos os meios possíveis para pressionar o Kassab. Todos os políticos integrantes do PSD devem se posicionar, sem exceção. E você de casa deve pressionar os seus políticos, especialmente os do PSD. A gente está vencendo. A gente não pode parar agora. Quem fez cavalaria, eu não fiz, mas já falei aqui sobre essa doutrina, sobre o que é aproveitamento de êxito. Eu digo para vocês, se a gente parar agora, se a tese do Tarcísio de apaziguamento vencer, depois de todos os abusos revelados pelo Alexandre, depois dele ter tirado o ex do Brasil, depois dele ter feito o que fez com a Starlink, depois de tomar pito, depois de coisa com visto, depois de tudo que está acontecendo, se ele ainda continuar onde está, ele só vai ficar mais poderoso. Não tem acordo. Isso não é hora de parar. Você não ocupa metade do território inimigo e pede paz. Você ocupa tudo. E aí você faz um tratado. Posição vitoriosa. Pois bem, é isso por hoje. Peço a vocês, mais uma vez, que considerem a possibilidade de se tornar meus apoiadores. O link está aqui na descrição. Tem 2 formas de se tornar meu apoiador. Você pode se tornar um apoiador simples. Eu digo que é uma quantia que quase todo mundo pode contribuir. Não se omita, por favor. Se você aprecia ver algum valor no que eu estou fazendo, não se omita. E eu sei que o valor é irrisório, mas nós precisamos de muitos. Eu precisava terminar um programa desse e ter 200 novos apoiadores.
Não vai ser o caso. E se você está numa posição privilegiada financeiramente, Deus te abençoe. Eu falo sempre isso. Nosso Deus é um Deus de prosperidade. A gente precisa de pessoas como você para sustentar o Brasil, carregar o Brasil nas costas. Inclusive, o seu apoio serve para um monte de gente que não consegue apoiar, para as pessoas que estão em dificuldade. As pessoas que estão em dificuldades, eu falo, cuidem das suas dificuldades. Mas graças a Deus tem muita gente prosperando. Não é que o cara tá às vezes milionário, não, tá ali remediado, pô, 300 conto não vai fazer tanta diferença para $500. Ele tá disposto a fazer um pouquinho de sacrifício, porque ele vê valor. Os links estão aqui na descrição. Eu agradeço imensamente. Eu digo para vocês, eu estava na expectativa de nós termos novidades ainda hoje. Ao longo do programa recebi uma mensagem dizendo que talvez teremos o senador Rubio. Novidades estão vindo. Eu não vou ser o primeiro a dá-las, mas serei um dos primeiros a comentá-las. Se a gente tiver qualquer desdobramento, volto no Paulo Figueiredo Show. O que eu posso dizer é: orem, acreditem não em mim, porque no final das contas o nosso trabalho é sempre muito pequeno. A gente controla muito pouca coisa na vida. O Alexandre controla muito pouca coisa na vida. A Bíblia fala, a gente não consegue adicionar 1 centímetro à nossa altura. Eu bem gostaria do alto dos meus 1,74 m. A gente não consegue adicionar um fio de cabelo. Deus controla tudo. O que a gente faz? Só a nossa parte. Ele faz o resto. Então eu peço a vocês, orem por mim, orem pelo Brasil, orem pelos Estados Unidos, orem pela providência divina. Orem como o povo de Israel, como o povo hebreu, orou para que Moisés os libertasse. Uma hora Deus escuta. A Bíblia diz que Deus se lembra da gente. Deus abençoe o Brasil, Deus abençoe a América. Até quinta-feira, às 15h, no próximo Paulo Figueiredo Show. Figueiredo.